Estamos juntos com você aqui no seu programa Em Sintonia, ao vivo, pelo canal do YouTube e também pela 106.1. Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda a você que a partir de agora está acompanhando a gente ou quem também está acompanhando essa entrevista, esse bate-papo na reprise ou no replay desse programa, tá? Quem vai ver depois também deixa aí o seu comentário no nosso canal ou também a sua sugestão, a sua pergunta. O nosso bate-papo vai ser sobre as doenças causadas pelo consumo do álcool. Além disso, também vamos evidenciar a campanha que estamos vivendo nesse mês de julho, que é o Julho Amarelo, que faz um alerta às doenças, às hepatites virais. O nosso convidado é o Dr. Vinícius Nunes, ele é médico hepatologista e gastroenterologista. Seja bem-vindo, bom dia, Vinícius. Tudo bem? Patrícia, bom dia, ouvintes do programa Em Sintonia. Consegue me ouvir bem? Sim, com um pouco variando um pouquinho aqui o seu áudio. O Vinícius não está com a gente aqui no estúdio, está online através da nossa plataforma, né, de áudio, nosso streaming. Se você se aproximar um pouquinho mais da entrada e do som do aparelho que você está usando, melhora aqui para a gente a recepção, tá bom? Perfeito. Então, olha só, 2 milhões de mortes todos os anos no mundo, alerta a Organização Mundial de Saúde, com doenças ou situações provocadas pelo álcool. O consumo do álcool é responsável por quase 3 milhões de mortes todos os anos no mundo. E a gente quer saber, né, o porquê, quais são essas causas, né, o que o álcool faz, por que ele agride tanto assim o nosso organismo e é tão consumido, né, Vinícius? As pessoas sabem que o álcool faz mal, mas por uma série de questões culturais, sociais, o álcool, infelizmente, está presente em nossas vidas. Então, fala um pouquinho aí desse impacto do álcool para a saúde. Perfeito, Patrícia. Primeiro, agradecer o convite, viu, de estar aqui com vocês. E me desculpar também, porque eu estou saindo de uma virose, essa virose aí do São João, aí estou um pouquinho rouco. Mas, bem, o álcool acompanha a humanidade desde sempre, né? Tem um papel social, muitas vezes, nas festividades, tudo, a gente não pode negar isso. Mas é um grande problema de saúde pública, sem dúvida alguma, porque é uma droga legalizada, estimulada socialmente, e existem indivíduos que consomem o álcool de maneira abusiva, sem dúvida. E esses indivíduos, a grande questão é que não tem sintomas, muitas vezes, aparentemente. E aí, nos problemas do fígado, o fígado é um órgão muito silencioso. Então, quando o indivíduo vem a ter algum sintoma associado ao álcool, já é, do ponto de vista hepático, já é uma doença avançada. Já é quando o indivíduo tem cirrose, ou hepatite alcoólica, que é um quadro agudo, inflamatório, grave, e aí você não tem mais uma reversibilidade desse quadro de maneira significativa. Então, o indivíduo bebe durante anos, durante 10, 15, 20 anos, diz, não tenho problema nenhum, né? Eu sempre bebi, nunca tive problema nenhum, mas é porque o fígado está sofrendo em silêncio. Quando manifesta os sintomas, já é tarde demais, já é a cirrose, e esse que é o grande problema. Isso eu estou falando apenas do ponto de vista hepático, do ponto de vista do fígado, né? Mas o álcool causa transtornos psicológicos, violência doméstica, acidente de trânsito, mortes violentas, distúrbios psiquiátricos, uma série de outras coisas, né? Mas focando no fígado, o grande problema é esse, Patrícia, que o fígado sofre em silêncio. A questão é que muitas pessoas falam assim, mas eu bebo socialmente, tomo só minha cervejinha no fim de semana. Normalmente acredita que o que vai fazer mal, que vai trazer impacto, é aquela pessoa que tem uma dependência, né, do álcool, que já está num estágio, que é uma outra questão. Mas mesmo quem bebe esse socialmente, ou tem pessoas até que falam assim, mas eu bebo uma taça de vinho sempre, eu bebo sempre com meus amigos. Essa bebida social, ela também, de certa forma, ela afeta, ela deve ser minimizada, evitada quando possível, ou não, tranquilo, aí fazer essa bebida social, como as pessoas chamam. Perfeito. Bem, de fato, existe uma tolerância a um consumo mínimo de álcool. O que é que seria isso? A gente quantifica em doses, tá? Porque
uma dose de cerveja, 300 ml, tem a mesma quantidade de álcool que meia taça de vinho, que é um volume menor, ou que 40, 50 ml de uísque ou cachaça, que é um copinho, né, um shot. Então, uma dose de álcool, lembrando isso, né, que as quantidades de álcool na bebida é bem variável, né, então tem 5% de álcool na cerveja, tem 40% de álcool no uísque ou numa cachaça, né? Alguns chegam a quase 50%. Então, tem que levar isso em consideração. Uma dose por dia, ou se você quiser quantificar semanalmente, 7 doses na semana, seria tolerável, acabou? Agora, isso é tolerável para o indivíduo com fígado sadio. E esse é o grande problema, porque se o indivíduo já tem uma doença hepática, qualquer quantidade de álcool é danosa. Então, um indivíduo que já tem gordura no fígado porque tem obesidade, tem diabetes, tem dislipidemia, né, que é o colesterol alto. Então, esse indivíduo que já tem o fígado adoecido pela obesidade, diabetes, pressão alta, essas coisas, e consome mesmo a quantidade pequena de álcool, esse fígado está sofrendo, entendeu? Então, num fígado sadio, até uma dose por dia é tolerável, sim. E tem inclusive a pergunta, doutor Vinícius, aqui de um ouvinte, né? O ouvinte Marcos, que ele diz o seguinte: existem alguns medicamentos que eles são à base de álcool, eles têm álcool na sua composição. Pessoas que têm uma resistência baixa ou algum tipo de intolerância, o uso desses medicamentos também pode trazer a longo prazo um problema também de saúde? Não, essas medicações, ou o kefir, ou algumas coisas que são fermentadas e que geram um pouco de álcool ali na composição, é uma quantidade ínfima, absolutamente inofensiva. Agora a gente tem assim, uma incidência muito grande em termos de números dos homens, né, que mais entre os que mais consomem a bebida alcoólica, mas o universo feminino também tem se mostrado aí também presente, né, nessa questão do uso do álcool. Agora atinge mais homens, mulheres, temos também a preocupação com jovens, dependendo da idade, esse impacto vai ser maior ainda? Ou também essa questão do gênero impacta mais? Sim, sem dúvida. As mulheres sofrem com a quantidade menor de álcool. A capacidade de metabolização do álcool é individual, mas, em geral, as mulheres metabolizam de maneira mais lenta, mais ineficiente o álcool, então sofrem mais, mesmo com quantidades menores, ou seja, são mais vulneráveis, assim como idosos, assim como asiáticos, têm uma capacidade de metabolização reduzida e sofrem mais com os efeitos do álcool. Agora, ainda é um problema majoritariamente no sexo masculino pela quantidade de consumo, pelo hábito de consumo, que ainda é maior no homem, mas a mulher está mais vulnerável. Pois é, e olha, outro dado também da Organização Mundial de Saúde que nos chama a atenção é que a maioria das mortes, né, o álcool leva-se a óbito, gente, nós vamos ver aqui quais são os fatores de risco, maior vulnerabilidade e aquelas pessoas que realmente estão mais assim, com aquela luz vermelha ligada e deve ficar preocupada, sim, com a consequência do álcool. Mas a maioria das mortes por consumo de álcool ocorre na Europa e na África. Mas as taxas de mortalidade por litro de álcool consumidos são mais elevadas em países de baixa renda e menores em países de alta renda. Ou seja, as pessoas consomem mais, né? Aqui bebem bastante e por qualquer coisa. Aqui também a gente tem uma cidade que é muito festiva, né? Festa o ano inteiro. Isso também acaba criando um ambiente mais de descontração. Estamos num país tropical, nas praias, calor, verão, e as pessoas estão mais ali próximas do consumo alcoólico. Então, a morte por álcool, né? É comum, doutor? Vem em que sentido? Depende da quantidade de álcool que está tomando, do tempo que ela tomou a bebida alcoólica. Por que as pessoas morrem por álcool? Exato. Então, é sempre bom dar essa ênfase para não parecer também só que o álcool causa problema no fígado tão somente. Então, o álcool pode causar arritmia cardíaca e levar ao óbito por conta disso. O álcool pode causar insuficiência cardíaca e levar a óbito por isso. Além dos transtornos psiquiátricos que eu falei,
da violência, dos acidentes, tudo isso. Então, se você for contabilizar tudo isso como causa de óbito pelo álcool, nós temos sim um grande problema de saúde pública que merece ser discutido, porque o uso abusivo de álcool é, sem dúvida, causa de morte frequente Tá, você falou na na área de nossa sociedade. cardiologia, desculpa, mas na área de oncologia também, o uso de álcool é fator de risco também para aparecimento de câncer? Principalmente do fígado, porque o que é que o álcool faz? No fígado, ele vai inflamando, mas sem causar sintomas. Inflama e faz cicatriz. Inflama, faz cicatriz. Isso todo dia, ou ao longo de muitos anos, em geral de 15 anos, 20 anos de consumo, numa quantidade maior do que aquelas 7 doses por semana que eu informei, vai levar um fígado cheio de cicatriz. Esse fígado cheio de cicatriz, ele já não funciona bem. O que é o fígado cheio de cicatriz? É a cirrose. Então, é o fígado com cirrose. E o fígado com cirrose é um grande celeiro para a formação de câncer de fígado. Então, o álcool induz a cirrose, e a cirrose por si é o principal fator de risco para o câncer de fígado. Olha. E é muito frequente, exatamente. E você falou sobre hábitos de consumo, sobre fatores de risco, e a gente vê isso na prática, além desses indivíduos mais vulneráveis, né, ou seja, a metabolização do álcool depende do peso corporal, da hidratação do indivíduo, da alimentação, da nutrição do indivíduo. Então, por isso que a gente vê, eu trabalho tanto no Hospital das Clínicas, no hospital público, quanto no Hospital Aliança, no hospital privado. E a gente vê a diferença de perfil de como os pacientes chegam pelo consumo de álcool. Então, a subnutrição, o consumo de destilados diariamente em grande quantidade leva a cirrose de uma maneira mais rápida, né? Então, é muito mais frequente no serviço público do que no privado, por exemplo, por conta dessa questão associada de subnutrição, de má alimentação, de outros fatores de risco associados ao consumo do álcool. Tem uma relação indireta, mas que também, acho que o álcool leva a isso, das doenças, das ISTs, né, as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, porque ali no uso do álcool, muitas vezes, se tem aí as relações sexuais desprotegidas. E outra pergunta também aqui da ouvinte Mara, ela quer saber se o álcool, são duas questões, a relação sexual desprotegida pela questão do álcool, sobretudo nesse período de festas, agora acabamos de viver período forte de festas, e também se tem uma questão com a baixa imunidade. É a pergunta da Mara. Ótimo, ótimas perguntas. Primeiro, você respondeu a relação das ISTs, as doenças sexualmente transmissíveis, com álcool é indireta, né? Ou seja, o indivíduo que consome o álcool de maneira abusiva, ele tem um comportamento de risco como um todo e de maneira imprudente, isso reflete também no sexo desprotegido e se expõe às doenças sexualmente transmissíveis. Quanto à imunidade, sim, e primeiro que esse processo que o fígado vai evoluindo para a cirrose, o indivíduo com cirrose, ele é imunodeprimido, ele tem uma imunidade baixa, sim, induzida ao longo do tempo, né, pelo álcool, ou seja, não quer dizer que você bebeu um dia e você está com imunidade baixa, mas o consumo excessivo, rotineiro, sim, prejudica a sua imunidade, sem dúvida. Beleza, então olha só, gente, quanta coisa aí, tá? Quantos impactos negativos para a saúde, para o bem-estar, para a qualidade de vida que o álcool traz, né? Para todas as pessoas de todas as idades, homens e mulheres, incidência é muito grande, nós estamos falando de algo que afeta a saúde pública e que precisa e merece ter um olhar, né, de cuidado. Nós falamos aqui de questões sociais, de questões culturais, o tipo de bebida, né, que muda, você colocou muito bem esse paralelo entre o nível, né, social, cultural das pessoas e como que elas têm acesso ao álcool. A questão é essa, é muito fácil, né, ter acesso. Nós estamos falando de uma droga, mas de uma droga que é lícita, com alto impacto para a questão social, mas que é aceita. A gente viu campanhas aí muito fortes em relação ao uso do tabaco, né, do cigarro, mas com relação à bebida, a gente ainda tem aí, por exemplo, grandes cervejeiras patrocinando, inclusive, o mundo do esporte e tudo mais. Isso tem um impacto muito grande para a saúde
saúde geral da população. É preciso que cada um, então, comece a olhar para isso, né, doutor Vinícius? O que é que você diria, indicaria em relação aos sinais de alerta, a preocupação com essa situação? Porque quando vai chegando no final de semana, as pessoas já dizem, vou tomar todas. E nesse tomar todas, é a vida, é a saúde que está indo junto. Exato, Patrícia. Então, é isso. O consumo do álcool é, até certa forma, estimulado, né? Então, todas as grandes festas têm o patrocínio da indústria do álcool. Isso é naturalizado como uma coisa, como uma virtude, às vezes, entre muitos jovens, né? Uma virtude você beber muito e isso é valorizado, né? A gente viu que com o cigarro isso aconteceu de forma inversa. Era muito comum o consumo e associada a uma elegância, né? Associada a uma coisa positiva, e por um movimento social, por um movimento governamental, o cigarro foi maculado, e hoje fumar já é uma coisa vista como uma coisa muito ruim, né? A pessoa tem que se afastar para fumar, e tem na caixa do cigarro e tudo, tem mostrando o quão perigoso é. Com álcool não, é o inverso, né? O indivíduo que bebe, ele é até tido como alguém mais alegre, mais virtuoso. Esse é um grande problema. E o que eu destaco principalmente, Patrícia, nessas pessoas que consomem o álcool do final de semana, é o que eu falei, ou seja, às vezes a pessoa acha que cerveja não causa cirrose, porque, né, pensa que cirrose é coisa de cachaça, e isso está completamente enganado. Sem dúvida, a cerveja, a pessoa consome mais, e por consumir num volume maior, ela consome a mesma quantidade de álcool que ela consumiria numa quantidade menor de cachaça. E o mais importante é que o indivíduo, muitas vezes, já tem uma doença hepática por conta dos hábitos de vida, sem ser o álcool, ou seja, ele já tem uma doença hepática, uma sobrecarga hepática, porque está tomando remédio, porque tem obesidade, porque tem diabetes, colesterol alto, e o álcool potencializa, multiplica isso. Então, esses indivíduos, mesmo consumindo somente no final de semana, podem sim evoluir com cirrose. Olha só, gente, às vezes silencioso, né? Vai passando Isso, aquela, isso vai acontecendo, esse comprometimento, né, doutor, vai acontecendo de forma silenciosa. E quando a pessoa acorda, né, para tomar providências, realmente chega a óbito, às vezes por cirrose e por outros problemas. E o que se evidencia também nesse estudo que falou sobre esse aumento, sobre essa questão do uso do álcool, dados de 2019 apontam, gente, olha só esse dado, que 38% das pessoas que declararam consumir álcool, tá? Eu bebo álcool, mesmo que socialmente registraram pelo menos um episódio de consumo excessivo no mês anterior à pesquisa. Ou seja, elas relataram que sim, tiveram um episódio em que elas beberam a mais da conta. E a gente pode falar também de coma alcoólico, de pessoas que às vezes têm trauma porque bebeu demais, sofre uma queda, e aí acaba também tendo esse tipo de consequência. Então, não é difícil passar do limite, né? Cruzar a linha vermelha aí da dose de álcool suportável. exatamente, ou seja, as pessoas que às vezes sofrem de ansiedade, de transtorno de humor, de depressão, veem no álcool, pelo menos no momento em que estão bebendo, um alívio, né? Um relaxamento, um esquecimento daqueles conflitos que estão ali no dia a dia. Mas não é o tratamento, sem dúvida nenhuma, né? Ou seja, no dia seguinte a pessoa está ainda mais ansiosa, que aí já sofre com abstinência, e ainda mais deprimida, precisando fazer o uso novamente do álcool para entrar no relaxamento, para entrar. Então entra nessa rotina de que enquanto está bebendo, está relaxado, está sem ansiedade, parou de beber, volta tudo, tem que beber de novo. E aí esse ciclo é muito, muito perigoso, né? Isso causa a dependência do álcool e os problemas que a gente já falou. E como eu digo, a gente está falando do fígado, mas tem pancreatite crônica, tem doenças de pele, tem tanta coisa relacionada ao álcool que, de fato, evite ter hábitos saudáveis, claro, uma vez na semana,
um jantar especial, vai tomar alguma coisa para celebrar. É tolerável, sim, mas a tendência é que a pessoa vá flexibilizando, e isso se torne uma rotina muito prejudicial à saúde. Uma vez que virou rotina, né? Virou um hábito beber, tomar uma cervejinha depois do almoço. Ou, é sexta-feira, sextou, vou esticar um pouquinho mais. E depois sair desse ciclo é mais difícil. Trazer aqui a pergunta da minha xará, a Patrícia Araújo, está interagindo com a gente aqui pelo canal do YouTube, através do nosso chat. Você também está ouvindo agora, ao vivo, pelo canal da 106.1 ou no @cardealfm, faça também a sua pergunta. Aproveita aqui do conhecimento do nosso convidado, que é um especialista nessa área, um médico na área de hepatologia e gastroenterologia, e faça a sua pergunta. A Patrícia quer saber, o álcool pode ser considerado um entorpecente? Sim, como a gente acabou de falar, né? Ele traz no momento do consumo um relaxamento, né? Ele pode trazer essa diminuição da ansiedade, ele pode induzir o sono. Então, algumas pessoas começam com esse efeito leve, inicialmente positivo, no momento do consumo, e entra na rotina de maneira permanente, mas que piora o problema no médio e longo prazo, né? Tá, nós estamos falando aqui de beber socialmente, é um pouco a mais, ter problemas de saúde, mas quando a gente fala de alcoolismo, estamos falando necessariamente de uma doença, doutor Vinícius, que é registrada, catalogada, tem um CID. Então, as pessoas que têm essa doença, aí já está nesse estágio, o que fazer, como ajudar? Claro, a gente tem scores bem simples, perguntas bem simples que a gente faz para descrever que aquele indivíduo tem um consumo abusivo do álcool, que é o alcoolismo, o etilismo, são termos mais pejorativos, mais estigmatizantes. A gente tenta usar o termo de consumo abusivo do álcool. Pronto. Que é essa dependência, né, essa dependência química do álcool. Sem dúvida, existem várias maneiras de tratar isso, né? O indivíduo tem que buscar ajuda, e na consulta com o médico, eu sempre tento individualizar. Não existe um tratamento que é o melhor para todo mundo, porque você tem que descobrir qual é o papel do álcool na vida daquele indivíduo. Então, ele bebe porque ele precisa ser aceito socialmente, a gente tem uma abordagem. Ele bebe porque ele está ansioso, ele está deprimido, ele está com problemas psiquiátricos ou problemas em casa que precisam ser resolvidos, a gente vai em outra abordagem, entendeu? Então, assim, cada paciente tem uma abordagem, mas, claro, inicialmente, para lidar com a abstinência, a gente usa medicamentos, sim, medicamentos que evitam, que inibem essa dependência química, de fato. Mas aí, depois de passar dessa primeira fase, você tem que entender qual é a dependência psicológica, social desse indivíduo para lidar nisso, entendeu? Então, alguns indivíduos conseguem em terapias de grupo, cai muito bem. Grupos religiosos desempenham esse papel também de maneira muito eficiente. Às vezes tem que ser psiquiatra mesmo, com medicamento para depressão, etc. e tal. O suporte familiar faz toda a diferença, viu, Patrícia? Eu vejo isso na minha prática. O indivíduo que ele tem um suporte, um acolhimento familiar, ele é bem mais exitoso, bem mais bem-sucedido na reabilitação, né? Em parar de beber. Ele consegue, de maneira mais eficiente, parar de beber pelo suporte social, aquelas pessoas que querem bem aquele indivíduo e que dão essa ajuda. Exatamente. 106.1, estamos ao vivo. Você pode fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 99657
3998, ou também mandando aqui a sua pergunta pelo nosso chat no canal do YouTube. São 9h34. Nós estamos com o Dr. Vinícius falando agora sobre hepatites virais. Vinícius Nunes, que é médico hepatologista. Então, mês de alerta, né, doutor Vinícius, para algo que também é muito importante chamar a atenção da população, porque há muita negligência em relação às hepatites virais no nosso dia a dia, no uso de objetos, né, nos nossos hábitos. Podemos estar aí nos colocando em situação de risco. Fala um pouquinho sobre isso. Isso mesmo, Patrícia. Esses meses temáticos têm essa grande função, né? Trazer para o debate da população, trazer para o conhecimento da população esses temas de saúde e mobilizar tanto ações governamentais como individuais de assistência, de divulgação, de informação sobre esses temas. Quanto às hepatites virais, a gente tem que fazer uma grande diferenciação para que os indivíduos, para que a população entenda, tá bom, do que é que a gente está falando. Então, hepatite é um termo bem genérico para falar sobre inflamação no fígado, tá bom? Então, a gente acabou de falar pelo álcool, você tem a hepatite alcoólica, a inflamação no fígado pelo álcool. Você tem a hepatite medicamentosa, né, por medicamentos, chás, fitoterápicos, essas coisas. E você tem as hepatites virais, ou seja, é uma inflamação no fígado causada por vírus, tá bom? Dentre as hepatites virais, nós temos 5 tipos. Os 3 principais, as 3 hepatites principais é a hepatite A, hepatite B e hepatite C. A hepatite D é muito grave, mas ocorre principalmente na região amazônica, é muito raro a gente ter fora da região amazônica. E a hepatite E também em menor frequência, mas também ocorre aqui. A hepatite A e a hepatite E, elas são hepatites agudas e o que a gente chama de autolimitadas, ou seja, ela vem, inflama o fígado como se fosse uma virose e passa, tá bom? Então, ela não cronifica, exceto em alguns casos de hepatite E, de pacientes com imunossupressão, pacientes com HIV, ou que usam quimioterapia, algum caso bem especial, a hepatite E pode cronificar. Mas fora isso, hepatite A e hepatite E são agudas e que passam. E a forma de transmissão é via oral. São alimentos ou água contaminados com vírus que são eliminados nas fezes humanas. Então, um contato das fezes com a água, e essa água, por sua vez, vai lavar algum alimento, ou a pessoa consome de maneira irregular, sem saneamento básico, e adquire essas hepatites agudas. Por isso que a hepatite A e a hepatite E tem essa forma de transmissão, tá certo? Chamar também a atenção que na hepatite A, por exemplo, que o vírus está nas fezes, se o indivíduo tem contato em práticas sexuais da língua com a região anal, também é uma forma importante de contágio, certo? Então, essas são as formas de contágio e o tipo das hepatites A e E, que são agudas. A hepatite B e C são hepatites que podem cronificar, se tornar permanente, acompanhar o indivíduo durante anos e serem causas de cirrose, que a gente falou um pouco mais, que é o fígado bem cicatrizado, que já não consegue mais desempenhar sua função de maneira adequada. A hepatite B é principalmente de transmissão sexual, tá bom? Pode ser transmitida também de mãe para o bebê na gestação, ou transfusão sanguínea quando não foi testado adequadamente, alguma coisa esporádica, mas é principalmente transmissão sexual. E a hepatite C é principalmente por contaminação por pérfuro cortantes. Então, a maioria dos pacientes com hepatite C se contaminaram antes da legislação dos descartáveis ou do controle rigoroso dos hemoconcentrados, das bolsas de sangue, porque essa é a principal via de transmissão. Então, alicates também, tatuagens que não têm o rigor
da esterilização das agulhas, ou do alicate, do equipamento, também podem transmitir hepatite C, e práticas sexuais que têm muito sangue, muito violento, com sangue e tal, também pode transmitir, mas é uma exceção. Essas são as hepatites virais. São várias hepatites, como você bem falou, né? As pessoas muitas vezes não sabem distinguir qual a forma de contaminação de cada uma delas. Às vezes esses sintomas eles acabam sendo também parecidos, doutor, ou seja, as pessoas esperam muito que no caso da hepatite tem alguns sintomas que já são mais esperados, a questão da mudança, né, coloração dos olhos, outras questões também. Mas para cada hepatite, cada tipo de contaminação, a contaminação é diferente, como foi falado, mas os sinais de alerta, os sintomas também são diferentes? Isso. As hepatites agudas, elas geralmente ocorrem em quadro gripal, uma febre, um desconforto, uma dor no corpo, né? A pessoa tem como se fosse uma gripe mesmo. Quando melhora desse quadro inicial, surge a icterícia, que é esse olho amarelado que você citou, a urina escurecida, tipo cor de Coca-Cola, e os exames laboratoriais podem mostrar uma alteração das taxas do fígado, né? O perfil e a função hepática. Alguns casos, ou seja, 1% das hepatites A pode evoluir com forma grave, que a gente chama até em alguns casos, desse 1%, em alguns casos pode evoluir com hepatite fulminante e é causa de óbito ou de necessidade de transplante hepático. Então é raro, é bem raro, mas pode acontecer uma hepatite tão violenta, tão grave, que pode levar à falência do fígado. Mas esse é o quadro habitual. O quadro gripal melhora e vem a icterícia, nas hepatites agudas. Nas hepatites crônicas, vai seguir aquele mesmo fluxo que eu falei para o álcool. Causa sintoma nenhum. E vai fazendo inflamação e cicatriz ao longo de anos e anos e anos, até que o fígado está cirrótico, aí surgem os sintomas. Água na barriga, sangramento, né, vomitar sangue, o olho pode ficar amarelado também, câncer de fígado. Então aí já surgem essas complicações da cirrose. Olha só, quantas coisas importantes para estar atento e também levar em consideração. As formas de hepatites virais, a forma de contaminação são diferentes, são distintas, os sintomas também. Agora, a importância do alerta é cuidar da saúde, porque olha só esse dado, né, doutor Vinícius? Nós temos dados da Organização Mundial da Saúde, que este ano apontaram 254 milhões de pessoas no mundo vivendo com hepatite B e 50 milhões com hepatite C, que são as mais comuns, como foi falado. Deste total, 13% e 36%, respectivamente, receberam o diagnóstico. Muitas vezes esse diagnóstico vem de forma tardia, porque estamos falando de uma doença que pode ser silenciosa. Tem tipo de hepatite que não aparece sinal nenhum, que a pessoa está lá, hepatite C, por exemplo. Ela tem uma vida ativa e quando vai fazer, às vezes, um exame ou alguma outra forma, vai fazer doação de sangue, por exemplo, acaba descobrindo que está com hepatite C, não é isso? Exato. Então é aquilo que eu falei, o fígado é silencioso. Então o indivíduo vai cursando com a inflamação que não dá sintoma nenhum até que aparece a cirrose. E, Patrícia, as hepatites virais deveriam, claro, melhorou muito, mas poderiam estar ainda mais controladas, porque a gente tem ações bem efetivas contra todas elas. A hepatite A, já existe vacina, desde 2015, 2016 já faz parte do calendário vacinal das crianças, mas quem nasceu antes disso pode ir num posto de saúde, pedir o médico para ver se ele já teve contato com a hepatite A ou não. Então você tem como dosar os anticorpos contra a hepatite A. Se você já tem esses anticorpos, é porque você já foi exposto ao vírus e se curou, como eu falei, é uma hepatite que cura sozinha. Aí você não precisa de vacina. Mas se você não tem esses anticorpos, você pode se vacinar e está protegido da hepatite A, que, como eu falei, pode evoluir de maneira grave. Para a hepatite B,
a vacina fez toda a diferença, né? E claro, a hepatite A também melhorou muito, além da vacina que melhorou a incidência, as condições sanitárias, né? O saneamento básico fez toda a diferença para não deixar as fezes irem para fontes de água e contaminar os alimentos, né? Então isso melhorou muito. Então a incidência de hepatite A caiu bastante por conta disso. Na hepatite B, a vacina já é bem mais antiga, e desde 91, mais ou menos, que já é aplicado também no calendário do governo, do Ministério da Saúde, e então as crianças já nascem e são vacinadas e estão protegidas. Mas os adultos que nasceram antes disso podem fazer a mesma coisa, pede o teste, não teve contato ou não está infectado. Se tiver infectado, já é ótimo, porque já vai para o tratamento, mas se não tiver infectado, pode usar a vacina, que é muito eficiente. São 3 doses. E está disponível no sistema público de saúde, tá bom? Para a hepatite C, não tem vacina. Mas a gente viveu uma revolução no tratamento da hepatite C. Então, até pouco tempo atrás, o tratamento era com muitos efeitos colaterais, durava 1 ano e tinha uma taxa de cura de 50%. Então, ao final de 1 ano, o indivíduo jogava a moeda para cima, né? Podia estar curado, podia não estar curado, e muitos não trataram por conta disso. Só que hoje em dia, e muitos desconhecem, e aí eu não tratei, porque o tratamento era muito ruim, eu não sentia nada, não tratei. Mas desconhece que atualmente o tratamento é de 3 meses com um comprimido via oral, sem efeitos colaterais praticamente, com a taxa de cura de quase 100%, 98%. Então hoje, se a gente diagnosticar hepatite C, então recomendo que todos os adultos façam essa pesquisa de hepatite C. Se você não tem um anticorpo, você fica alerta, que você está vulnerável a adquirir, mas se você tem a hepatite C, você pode tratar de maneira eficiente e sem efeitos colaterais significativos, de maneira gratuita, porque o Ministério da Saúde também libera essa medicação de maneira gratuita. Isso precisa ser bastante divulgado, né, gente? Olha só a mudança, né? De 1 ano, 12 meses, para 13 meses, para 3 meses, sem o efeito colateral que era antes. Então, muitas vezes, por ser silenciosa, eu acho que todas as questões das doenças hepáticas, né? Por não ter dor, às vezes a pessoa está doendo, corre para o médico, então vai resolver porque está incomodando. Mas está ali silencioso, vai passando e abandona o tratamento com um risco muito grande de comprometimento da saúde e de vir a óbito por algo que poderia ser tratado. Então, o alerta agora do Julho Amarelo é esse. Primeiro, fazer o diagnóstico, tem os testes rápidos, né? Não acredito nos postos de saúde, como que as pessoas podem detectar? Será que eu tenho ou não tenho hepatite? Muitas vezes até em períodos festivos é disponibilizado para a pessoa fazer o teste. Então fez o teste, diagnosticou, vai tratar, precisa fazer o tratamento e a prevenção, que é mais importante também da gente frisar, colocar essa tecla aqui. A prevenção também acaba sendo também muito importante, não é, Vinícius? Sem dúvida, sem dúvida. E temos todos os recursos, né, para vacinar. Claro, também a prevenção passa por sexo seguro, né, no caso da hepatite B, se prevenir nesse sentido. Também passa por ter o seu kit, kit para manicure individualizado, em caso de tatuagens, buscar locais com procedência, e saneamento básico, lavagem dos alimentos, no caso da hepatite A. Então, tudo isso são hábitos que visam a prevenção, mas você tem algo muito eficiente, que é a vacina para hepatite A e para hepatite B. Maravilha. Agora, só relembrando aí os sintomas, né? Além da pele, dos olhos amarelados, que é o que mais chama atenção, o que mais que as pessoas podem observar de mudança no comportamento, no ritmo de vida, em algo que não era dessa forma e que mudou e que já pode servir de alerta para que ela possa fazer um diagnóstico. Isso. No caso da hepatite aguda, além disso que eu falei, do quadro gripal e do olho amarelado, pode ter náusea, vômito, dor abdominal, às vezes pode ter diarreia também, então tudo isso pode fazer parte, febre, né?
Então, tudo isso pode fazer parte. No quadro crônico, o indivíduo pode ter, quando já está chegando na fase da cirrose, fraqueza, fadiga, alterações de exame físico, ou seja, o pelo rarefeito, ginecomastia, que é o surgimento de mamas, assim, no indivíduo do sexo masculino, atrofia testicular. Então, tudo isso são sinais que, às vezes, são mais precoces, antes de surgir água na barriga, que é a ascite, ou antes de surgir os olhos amarelados nesses pacientes que evoluíram de maneira crônica, né, com cirrose. Mudança também na urina, nas fezes, pode ser observadas? Pode. Quando o olho está amarelado, aí a urina pode ficar escura. E as fezes é o contrário, as fezes ficam acinzentadas, fezes claras, esbranquiçadas. Olha. Mas isso na fase de cirrose já. Então, olha aí, tá? A fezes mais clara, já a urina escura é sinal também de alerta. Agora, também um alerta para a questão da contaminação por alimentos, também, doutor Vinícius, questão da água. A gente sabe que a gente vive, infelizmente, num país onde a questão do saneamento básico não é algo muitas comunidades, né, sobretudo na periferia, não tem um saneamento adequado, a qualidade da água, a higienização dos alimentos também. Você falou dos objetos perfuro-cortantes, né, que são utilizados e aí muitas vezes sem o devido cuidado. Então, esse alerta também para a nossa alimentação, que pode ser também uma fonte de contaminação ou não. Sim, como falei da hepatite A, depende do saneamento básico e a contaminação dos alimentos que entraram em contato com fezes humanas, né? Isso parece absurdo, mas acontece, principalmente se a rede de esgoto não for adequadamente descartada. Então, você pode ter os alimentos contaminados com o vírus da hepatite A. Frutos do mar, ostras cruas, lambreta, tudo isso, se não for adequadamente preparado, pode conter o vírus da hepatite A e trazer esses problemas. E da hepatite E também. A gente não falou da hepatite E, mas também pode ser adquirido dessa forma, e também com carnes de caça. Também pode ser uma transmissão da hepatite E. Mesmo que seja cozido, que lavado, mesmo assim pode ter, né? Pode. Então, evitar, gente, esse tipo de comida de qualquer lugar, feito de qualquer forma. Nós estamos falando coisa real. A gente pensa que não é com a gente, hepatite, não teve nenhum caso da minha família, isso não está perto, mas pode acontecer. De repente, surge aí o diagnóstico, fala, mas como assim? Como é que eu peguei isso? Aí vai ver também o dia a dia, a questão da higiene. Acho que o que a Covid-19 trouxe para a gente, de um legado, se a gente pode, se é que podemos dizer assim, de algo que ficou assim de forma positiva, foi essa preocupação, né, com a higienização das mãos, com o uso de álcool gel, as pessoas se protegerem um pouco mais, ter mais cuidado com questões ligadas à higiene. Isso é importante a gente manter, né, esses hábitos de higiene e de cuidado com a saúde de modo geral, para manter a nossa saúde sempre em dia. Antes de finalizar com suas considerações finais e dicas finais, quero só trazer aqui o comentário do Francisco, que foi do nosso assunto anterior, quando ele falou sobre a questão do uso do álcool, né, gente? Estamos falando do uso de álcool e também da hepatite viral, as hepatites virais, considerando aqui as especialidades do nosso convidado. E o Francisco diz o seguinte, no meu caso, eu não posso beber de modo socialmente, parou 2 vezes, uma vez ele voltou, tomou uma cerveja sem álcool, e depois 2 vezes num jantar social. E hoje ele decidiu, né? Sem álcool, álcool zero, nem socialmente, não quer realmente contato. Tem isso, né? Muitas vezes pode ter esse retorno, né, depois de um período de beber, não pessoas que tenham necessariamente dependência, mas evitar é o ideal, no caso do álcool. E no caso das hepatites, falando ainda de prevenção, o que a gente pode acrescentar mais aí à lista? Isso, ótimo relato aí do ouvinte, porque cada um tem que se conhecer. Isso. E existem esses indivíduos que tem que ser, de fato, tudo ou nada, de maneira radical. Porque às vezes até o convívio social, desculpa, que ele falou aqui, né? Às vezes até ele evitou sair mais com os amigos, até mesmo para não ter acesso e contato com o álcool. Bom que ele se conhece, ele conseguiu fazer essa leitura, teve inteligência, né, para tomar essa atitude, porque tem pessoas que são assim, se baixar a guarda um pouquinho, entra no consumo abusivo, né? Então, bom ele se conhecer e saber que, para ele, a tolerância é zero mesmo, sem dúvida.
E quanto à mensagem final das hepatites virais, é isso, é tomar consciência de que todas podem ser evitadas. A maioria você tem vacina, né? Hepatite A e B você tem vacina, então procure saber se você já foi exposto ou se você teve o anticorpo. Se você não tiver, tome a vacina para estar protegido. E para a hepatite C, a gente não tem vacina, mas existe um tratamento muitíssimo eficiente, disponível de forma gratuita. Não espere ter sintomas de cirrose para buscar o tratamento. Então, faça pesquisa se você tem hepatite C ou não, porque se tiver, existe um tratamento muito eficiente disponível para todos. Exatamente. Então, gente, fica aí o alerta. Nós estamos nesse julho, que é o mês de alerta, o mês de conscientização, acima de tudo, né? É o mês de chamar a atenção para a questão das hepatites virais. Cada pessoa, uma vez conscientizada, informada, informação também é poder, cura, traz saúde e bem-estar. Quando você está em alerta, e muitas vezes você até ouviu aqui no programa, mas fala, mas isso não deve acontecer comigo, não devo me preocupar. Mas não, gente, é sim importante estar atento, estar preocupado, adquirir e adotar hábitos de segurança para a sua saúde em qualquer um daqueles sinais que nós falamos aqui, cansaço, olho amarelado, e tem pessoas que já estão com sinais bem visíveis, mas estão ali procrastinando, protelando, não procure os serviços. Aqui, para finalizar, Vinícius, nós temos vários serviços que atendem a questão das hepatites virais, né? Você mesmo falou que trabalha aí no Hospital das Clínicas, eu não sei se o hospital é porta aberta ou tem que ser encaminhado pelo serviço de saúde através da indicação, né, do encaminhamento, ou se não, se tem um ambulatório, funciona lá, como é que é para ter acesso aos serviços lá do hospital? E também em outras unidades que você também atua, para que a gente fique sabendo. Isso, existe uma unidade referenciada para as doenças do fígado do estado, que é o CEDAP, e tem na internet disponível ali em Engenho Velho de Brotas, mas tem na internet disponível o telefone do CEDAP, que você liga e marca a triagem, é porta aberta, para os pacientes com doenças hepáticas das mais diversas, causadas pelo álcool, por hepatites virais, por tudo isso. Para o Hospital das Clínicas, é marcado através das unidades básicas de saúde. Então, os indivíduos buscam a unidade básica, um posto de saúde da família, é disponibilizado o teste, e caso confirme que ele tem uma hepatite viral, hepatite B, hepatite C, ou o médico da unidade básica veja que ele tem doença hepática associada ao álcool, por exemplo, que foi o que a gente falou, ele tem acesso via unidade básica de saúde, ele consegue marcar o agendamento da consulta lá no Hospital das Clínicas também. Beleza, gente. Então tá aí o recado, a gente agradece aqui toda a assessoria, também a sua presença, Vinícius, que mesmo aí já se recuperando de uma gripe, esteve aqui honrando o compromisso com a produção do programa em Sintonia, mostrando aí todo, né, o seu comprometimento, porque é essa função também, né, uma função social, trazer informações para as pessoas e fazer esse alerta. A gente agradece mais uma vez, obrigada pela sua participação. Lembrando também, gente, em outro momento, quem sabe a gente possa falar também do risco das pessoas que tomam chás e outros produtos ditos naturais, fitoterápicos, e que também pode acometer doenças hepáticas, né, doutor? Pode ser um outro assunto para um outro papo. A gente agradece, o programa Sintonia de hoje fica por aqui.